Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje a gente vai falar sobre a decisão do STF, sobre a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos publicados pelos usuários. Então, para a gente analisar essa decisão, o Poder em Pauta recebe o advogado Caio Vieira Machado, pesquisador de Oxford e Harvard. Caio, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela participação. 8 ministros, vamos explicar para o telespectador e ouvinte que está ouvindo, que não está muito familiarizado com o assunto. 8 ministros votaram por considerar o artigo 19 do Marco Civil parcialmente inconstitucional. Explica para a gente o que estava sendo discutido e o que os ministros decidiram. Tá legal. Então, os ministros estavam discutindo a responsabilidade de intermediário. O que é isso? A gente tem no Marco Civil da Internet, a lei que rege a internet no Brasil, um dispositivo, um artigo que diz o seguinte: intermediários, redes sociais, por exemplo, não são responsáveis pelo conteúdo de terceiros, ou seja, o conteúdo dos usuários. Então, se o Caio vai lá e posta alguma coisa, num primeiro momento, o Facebook, o YouTube não é responsável pelo que eu estou postando. Então, se eu postar alguma coisa ilegal, eles não são responsabilizados judicialmente, né? Contudo, se houvesse uma ordem judicial para remover aquele conteúdo, aí a plataforma passava a ser responsável. Então, se o Caio publica alguma coisa ilegal, alguém insatisfeito com isso, move uma ação, pede a remoção do conteúdo, o juiz, a juíza determina e a empresa se recusa, aí ela passa a ser responsável pelo que está sendo dito. Isso mudou. Isso estava sendo discutido pelo STF por conta de duas ações que corriam já há muitos anos. Uma delas sobre a plataforma Orkut. Não sei se todo mundo está falando familiarizado, né? Dependendo da idade dos ouvintes. Pré-Facebook. Nesse caso, uma professora descobriu um grupo no Orkut que era direcionado a proferir ofensas contra ela. O tema que unia aquela comunidade no Orkut era o ódio a essa pessoa. Então, ela moveu uma ação contra a Google, que à época já era dona do Orkut, para a remoção daquele conteúdo. E uma outra ação era uma pessoa que descobriu um perfil falso numa rede social, no Facebook, e esse perfil falso estava produzindo conteúdo ofensivo. E aí ela ficou descontente, porque era um dano à reputação dela, à imagem dela, e pediu judicialmente a remoção desse conteúdo. E aí as empresas questionaram isso e foi subindo, né? O resumo da ópera subiu até o Supremo, e a discussão era essa: se essas empresas deveriam ser responsabilizadas por esses perfis, né? Ou pela comunidade, no caso do Orkut. E é isso que muda. A gente tinha um regime que era muito protetivo das redes sociais, ou melhor dizendo, das plataformas, né? E agora o judiciário mudou o entendimento. Quer dizer, não é sempre que a rede social se exime de responsabilidade. Há situações em que, mesmo sem ordem judicial, elas passam a ser responsáveis pelos conteúdos que estão lá. Esse é o resumo. Mas ainda há alguma exceção. Alguns casos, alguns crimes específicos, vai ser preciso uma ordem judicial. Quais são esses crimes? Bom, vamos lá. A gente tem... Agora vou de cabeça, senão eu abro as minhas anotações aqui. Então, temos crimes... o que vai precisar de ordem específica vai ser crimes contra a honra, né, de reputação. No caso de crimes de terrorismo, atos antidemocráticos, crime contra a mulher, crimes de discriminação e racismo, de indução a suicídio, e tem mais um que agora eu estou esquecendo. Pornografia? E pornografia, exato. Pornografia infantil, principalmente. Nesses casos, as plataformas têm um dever ativo de monitorar e remover conteúdo. Então, nesses casos, não precisa que alguém notifique as plataformas. Então, na verdade, a gente tem 3 regimes, para esclarecer e resumir. Em caso de crime contra a honra, é necessário que a pessoa vá lá e se manifeste, notifique a plataforma, e aí a plataforma tem que remover. Caso contrário, fica no ar. No caso de crimes em geral, aí qualquer um pode notificar, e a plataforma, a partir do momento que ela tomou conhecimento, ela tem que remover o conteúdo. Não precisa da ordem judicial. E o terceiro é
uma situação de monitoramento ativo. O que isso quer dizer? Elas têm que ficar atentas o tempo todo se tem imagem de pornografia infantil, se tem conteúdo terrorista, se tem, enfim, essa lista que a gente acabou de dar. Eles precisam implementar meios técnicos para monitorar o seu espaço, a sua rede e remover ativamente. É o que foi pontuado na decisão como o dever do cuidado, que é Isso. previsto na lei da União Europeia. Então, é essa maior vigilância por parte das redes sociais, é isso? Exatamente, exatamente. E é importante notar que a Corte faz uma distinção entre o ato isolado e o que eles chamam de falha sistêmica. O ato isolado é uma publicação que é nociva, e aí aquilo lá pode ser lidado, pode ser resolvido de forma isolada, né? Então, o Caio publicou algo ruim, foi lá, foi notificado, alguém moveu uma ação, tudo bem. A plataforma não sabia, ou não tinha como identificar aquela publicação em específico, porque ela não está vigiando necessariamente todo mundo o tempo todo. Tem uma série de filtros, né? Não tem uma pessoa olhando tudo que a gente posta o tempo todo. Então, o ato isolado é um caso à parte. No caso sistêmico, quer dizer, a gente tem difusão em massa de conteúdo ilegal, pode ser uma imagem né, incitando o terrorismo que toma conta das redes sociais. Nesse caso, é o sistêmico, e aí elas podem ser responsabilizadas. E aí, voltando ao ponto de dever de cuidado, a ideia é que a atividade das redes sociais, ou melhor, dos provedores de aplicação especificamente, envolve um risco à sociedade. Então, se você tem o YouTube, né, você está ganhando dinheiro com o YouTube, legal, você está se beneficiando desse serviço, mas esse serviço envolve um risco, que é justamente alguém produzir um vídeo que afeta todo mundo, que pode ser falso, que pode denegrir a imagem de alguém, pode incitar um ato de violência. Nesses casos, a ideia é que a empresa que está gerenciando o serviço também seja ativa em mitigar esses riscos. Por isso, um dever de cuidado com relação a todo mundo que está usando a plataforma. Você respondeu parcialmente a minha outra pergunta, que assim, eu queria saber quem é que está fora dessa nova interpretação, né? Porque quando a gente pensa as grandes empresas, né? Meta, Google e aí as plataformas que fazem parte dessas empresas. Por exemplo, quem monetiza dinheiro produzindo conteúdo, ou um site, por exemplo, de e-commerce que tem um espaço para comentário do cliente. É todo mundo que está envolvido agora nessa decisão, que vai ser impactado por essa decisão? Isso é uma ótima pergunta e a gente pode desmembrar ela em dois aspectos. O que está explicitamente previsto na decisão da Corte, que eles separam claramente, e tem também uma parte que que são as indefinições do texto. O que está explicitamente previsto é aplicações de e-mail, reunião online, tipo Zoom, Google Meets, né? O falecido Skype, infelizmente, mas enfim, aplicações similares, aplicativos de mensageria privada, WhatsApp, Telegram, Signal, por aí vai. Esses não estão sujeitos a esse regime de dever de cuidado, fica mantido o artigo 19 original, que é o que a gente falou no começo da nossa conversa, né? Só se alguém souber, se alguém puder identificar. Inclusive, muitos desses casos são comunicações privadas, então não é algo que fica público, é algo que exige um cuidado diferente também em termos de interceptação, né? As autoridades não podem simplesmente acessar a minha conversa privada no WhatsApp. É necessário mandado judicial específico e por aí vai. E os marketplaces, plataformas de comércio como Mercado Livre, eBay, enfim, Amazon, esses vão passar a ser regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, eles colocam mais como um rol exemplificativo dessas exceções, e aí a gente cai no que está indefinido, porque, de certa forma, esse texto não é uma lei, ou não se pretende ser uma lei, apesar de ter um condão que a gente pode discutir se é legislativo ou não, se eles estão produzindo lei nova ou não. Mas, por exemplo, uma discussão muito importante é o papel da Wikipedia, né? Aquela enciclopédia online, comunitária. Então, aquilo ali é gerido por milhares de pessoas. Não tem a mesma lógica
financeira dos serviços das grandes plataformas, não tem a mesma estrutura por trás, tem um objetivo de interesse público. Um outro exemplo é o registro.br. Para os sites que são .com.br, há uma plataforma que designa as pessoas, a gente pode ir lá comprar. Posso comprar caio.com.br, cultura.com.br. Agora, eles são provedores de conteúdo, conforme a lei? Então, tem uma discussão sobre o que é um provedor de aplicação, desculpa, não de conteúdo. Um provedor de aplicação, que é o que fica sujeito ao regime do artigo 19. E aí, a aplicação é literalmente tudo que a gente pensa por conteúdo, né? De site, enfim, rede social, YouTube, tudo que a gente navega é conteúdo. Isso se contrapõe a provedor de conexão, que aí é, por exemplo, as empresas de telecomunicação, né? É a infraestrutura embaixo. Atualmente, essa distinção ela é muito ambígua, porque a gente joga muita coisa para o espaço de conexão que tem subcategorias. Eu estou trazendo essa minúcia e vou amarrar agora para esclarecer para os nossos ouvintes por que eu estou falando disso, porque tem sites como o registro.br que o serviço dele é vender o .com.br. Então ele vai ser responsável pelo conteúdo de terceiros porque ele está vendendo aquele nome de domínio. O nome de domínio é o www.fulano.com.br, né? Por exemplo. Então, tem uma zona cinzenta entre os dois. A gente vê que essa decisão foi muito pensada nos grandes serviços atuais de rede social, de provedor de conteúdo, de hospedagem de conteúdo, mas tem uma zona cinzenta aí que a gente vai ter que ver, vai depender do judiciário em ações específicas. A gente vai falar um pouco isso mais para frente, mas eu queria voltar um pouquinho antes na questão da autorregulação, que inclusive foi um ponto mencionado pelo ministro André Mendonça. Autorregulação regulada, que exige que plataformas digitais criem políticas robustas de moderação, de conteúdo. Isso seria factível no momento atual, sendo que as empresas estão reduzindo as equipes de moderação, ou vai ser uma tendência que vai a partir de agora, exigir uma retomada maior da moderação das grandes empresas? Eu acho que eles são complementares. Você precisa da lei, que dá a regra geral, mas para o dia a dia, a gente precisa de camadas de regulação, inclusive a autorregulação das plataformas. Então, surge um serviço novo, uma rede social nova, um produto novo, como o Instagram não tinha o Stories antes, não tinha o Reels, agora tem esses serviços. E é necessário que a empresa pense políticas e ofereça isso, e aí discuta com os concorrentes o que é ético, o que é arriscado, o que pode dar problema, e ofereça essa solução ágil para a sociedade. Tem um benefício, inclusive, porque permite que as empresas cheguem num consenso. Elas conseguem estabelecer entre si e conseguem estabelecer entre si o que é adequado para cada tipo de serviço e vai acompanhar a inovação. A gente não fica num processo legislativo de 10 anos, né? A gente está discutindo, por exemplo, chamado PL das fake news, que eu acho um nome inadequado, mas enfim, já tem 5 anos que isso é discutido. As ações são de 2014 e 2017, salvo engano. Quer dizer, já tem aí quase seus 10 anos que isso é discutido. Então, as empresas serem proativas é muito importante, mas não dispensa o outro. Até porque as empresas têm incentivos para se eximir de responsabilidades. E é aí que entra o ponto que você trouxe. Agora elas estão cortando custos com moderação de conteúdo, estão demitindo pessoas, estão colocando algoritmos. Há um debate ainda muito pobre, eu acho, sobre a capacidade desses algoritmos, que é uma das implicações importantes dessa decisão. Quer dizer, agora as empresas vão ter que filtrar mais, vão ter que monitorar mais por meios automatizados. Qual é a qualidade disso? Grande ponto de interrogação aí, qual que é o prejuízo, qual que é o benefício. Enfim, para amarrar a resposta, eu acho que tem o seu lugar. É indiscutível isso e é muito bom que as empresas tenham essa proatividade. Agora, não vai dispensar a regra geral, porque a gente precisa de uma segurança no nível social maior e a gente precisa ter um meio de supervisionar também. Não pode ser a opinião da plataforma se a gente deve tirar ou não conteúdo terrorista.
por exemplo. E afinal, quem é que vai fiscalizar essas ações? O Ministério Público, a Advocacia Geral da União? Existe algum órgão que vai ser criado para olhar a ação dessas empresas? Isso é uma parte do problema atual da gente resolver isso via judiciário. Porque eu mencionei o projeto de lei 2630, chamado PL das Fake News, Lei de Responsabilidade, Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Nome oficial. Nessa lei, há a proposta de criar um órgão regulador, que eu acho mais adequado. Você cria uma burocracia dedicada que consegue monitorar, que vai acompanhar a técnica, que vai dialogar com as plataformas. Então, o benefício do PL das fake news, né, é que se propõe uma burocracia que tem capacidade técnica especializada para monitorar a internet, os seus serviços, para dialogar com as empresas, para dar respostas rápidas, né, ali em alinhamento com as empresas e eventuais demandas sociais que aparecem. Quando a gente olha para a decisão do judiciário, a gente continua com a estrutura atual. Quer dizer, as pessoas têm o direito de notificar as plataformas, né, em caso de, por exemplo, um crime contra a honra, né, algo difamação, eu me sinto ofendido. Eventualmente as autoridades, Ministério Público podem identificar e notificar. Então fica algo também muito difuso. Então não tem alguém com competência específica. E aí, um dos impactos disso, a meu ver, é que gera uma incerteza muito grande. Porque os incentivos das plataformas, o incentivo da plataforma pode ser de remover, ao invés de arriscar, porque as ações podem vir de vários lados. Então é uma decisão judicial que não anula a necessidade da regulamentação das redes sociais. E o quanto essa decisão aproxima do PL das fake news e do Marco Civil? Lembrando que o Marco Civil ele foi estabelecido em 2014, então também, pelo que você me disse até agora, seria importante uma revisão dessa lei? Sim. É importante uma atualização dessa lei, porque a internet... Bom, quando a lei foi proposta, a gente está falando de antes de 2010. Foi aprovado em 2014, teve algumas atualizações ali, mas a realidade hoje é muito diferente de 2014. Serviços, vídeo, deepfake, nada disso existia. Então é muito importante a gente ter uma atualização da lei, que não precisa ser em lei. Isso é algo importante. A gente pode pensar soluções infralegais. O que é uma solução infralegal? Lei é o que o Congresso aprova. A gente pode ter soluções por instrumentos jurídicos que são mais ágeis, sei lá, um decreto, né? Coisas que a gente pode, se tivesse, por exemplo, um órgão regulador, passa uma portaria, passa alguma coisa que você pode aprovar e revogar muito rápido, que vai estar mais alinhado com o momento, o serviço, enfim. Agora, similaridades entre a decisão e o PL 2630. Para mim é muito claro que a decisão do STF antecipa algumas das soluções do projeto de lei e também algumas das soluções propostas na Lei de Serviços Digitais, que é a legislação europeia, conhecida como DSA, por causa da sigla em inglês. Essa ideia de dever de cuidado, por exemplo, essa ideia de monitorar alguns casos de risco sistêmico ativamente. Então, eu achei que a decisão tem esse mérito de tentar estabilizar algumas coisas que são perguntas, desafios jurídicos na sociedade. Então, poxa, tá rodando um deepfake, as pessoas estão invadindo os três poderes, as pessoas estão se machucando, né? São problemas muito reais que a corte tenta lidar. Então, isso, a meu ver, é positivo. Agora, é problemático que é uma corte produzindo lei, especificando lei na omissão, né? Ou no atraso da Câmara dos Deputados, bom, do Congresso como um todo. E, inclusive, os ministros são muito claros, né? Até que haja legislação, isso aqui que a gente está propondo. A ideia é que seja uma solução provisória, respondendo a esses anseios sociais e jurídicos, até que a gente tenha uma solução definitiva. Não pode causar um efeito contrário, ter mais discussões acaloradas do que é excesso ou não a partir desse julgamento, dessa decisão judicial? A minha opinião é que sim, tá? Porque ela gera muitas incertezas. A primeira delas a gente comentou, que é o judiciário produzindo lei.
Eles produzem um relatório de 5 páginas, detalhando, ó, assim, nessa hipótese, a gente precisa ter um monitoramento ativo. Está excluído esse tipo de serviço. Isso aí é um trabalho legislativo, essencialmente. Então, eu acho que tem um problema jurídico aí, ou melhor, político aí, porque o judiciário não é eleito. Em tese, a gente precisa que os representantes da sociedade votem, aprovem, proponham textos, por aí vai. Então, tem um problema político de legitimidade. O segundo é da própria técnica legislativa, né? Se a gente lê a decisão do judiciário, há algumas ambiguidades, um texto mais longo, como se fosse um texto em prosa. Não é, estou usando uma analogia aqui, mas não é um texto legal que trabalha todas as definições na minúcia. Para dar um exemplo, quando a corte fala dos atos individuais. Lembra que a gente estava falando que nos atos individuais isolados, isso não incorreria em responsabilidade das plataformas. Então, o Caio publicou uma coisa sozinho, não é algo que viralizou. Eles usam o termo atomizado, que é uma expressão para explicar que é um ato individual, mas isso não é um termo jurídico. É um termo erudito que, enfim, lendo a decisão você entende, mas não é ato legislativo. E aí, o mais importante é justamente com relação às indefinições, a zona cinzenta que eu falei do que é provedor de aplicação, o que é provedor de conexão, quais são os deveres de monitoramento, assim, quais tipos de crime, o que constitui um crime grave, que eles colocam na decisão, que isso merece monitoramento ativo também. Então, tudo isso vai acarretar em mais disputas no judiciário, ou então também um reflexo das plataformas de reduzir risco. Vamos, na dúvida, tirar, e às vezes pode ter uma informação de interesse público. Você, Amanda, pode publicar algo que é super importante, que todo mundo deveria saber, não sei, um furo, você descobre que político X estava envolvido no escândalo de corrupção. Todo mundo precisa saber disso. Mas o político X notifica a plataforma, fala assim, ó, isso aí não é verdade, é crime contra a honra. A plataforma pode ter um incentivo econômico a derrubar isso. Inclusive, essa é a manifestação das plataformas, né? Elas alegam que é uma decisão que pode prejudicar e aumentar o risco de censura, né? Então, é isso que a gente pode também correr esse risco a partir de agora. Sim, sim. Eu acho que esse argumento elas trazem, é correto, mas tem uma nuance também. Porque elas têm a capacidade de decidir quem vê o quê. E a gente viu isso muito recentemente, quando, por exemplo, com a plataforma X, o Elon Musk decidia muito abertamente qual era o conteúdo que ia ser promovido ou demovido. O conteúdo dele era promovido sempre. Se você não segue o Elon Musk no X, ainda assim você recebia o conteúdo que ele queria, né, que ele publicava. Ou, inclusive, quando eles divulgaram aqueles documentos que eles chamaram de Alexandre Files, aquilo lá aparecia para mim. Não seguia, mas havia ali algo no algoritmo que percebia que eu era brasileiro e toda vez que eu abria, aquilo ali aparecia para mim. Então, eu acho que é uma complicação que as empresas têm a capacidade de ocultar conteúdo também, ou privilegiar conteúdo, ou seja, quando se privilegia algo, você deixa de ver outra coisa, né? A nossa atenção é finita. Então, elas têm essa capacidade de também censurar como parte do modelo de negócio, que é algo que não está sendo discutido e que é discutido no projeto de lei, que é algo muito valioso. Então, eu faria só essa nuance, assim, eu não acho que dá para a gente equiparar 100% e falar isso é censura ou há um risco de censura. Há também o interesse econômico das empresas que precisa ser discutido. E é possível estabelecer uma régua de regulação de conteúdo diante da particularidade de cada rede social? E de cada país que essa rede social vem? Por exemplo, um TikTok é chinês e um X é de Elon Musk, Estados Unidos. Existe algum parâmetro que pode ser igualitário para todas? Aí que tá. As redes sociais, aliás, os provedores de conteúdo em geral, eles já adequam os conteúdos para cada país
desde 2002, mais ou menos. Teve uma ação famosa que o Yahoo, agora o Yahoo não é mais tão famoso, mas na época ele era muito conhecido, e ele tinha um marketplace, como um mercado livre próprio, que era muito, muito usado. E nesse mercado, haviam pessoas comercializando artefatos nazistas. Artefatos mesmo da Segunda Guerra, com a suástica e tudo mais. Só que, na França, isso é ilegal. E aí uma união de estudantes judeus moveu uma ação, foi até a Suprema Corte francesa, e de fato a Suprema Corte falou, não, a nossa lei proíbe, então Yahoo, tire isso do ar. Essa ordem foi enviada para o Yahoo nos Estados Unidos. O juiz que ia executar essa ordem nos Estados Unidos olhou e falou, não, mas isso não é crime aqui. Então criou essa tensão entre a França e os Estados Unidos, naquela época. E aí, a solução que se deu foi, tá bom, se o Yahoo não quer cumprir e os Estados Unidos não quer cumprir essa ordem judicial, vamos virar para as empresas de telecomunicação e falar assim, olha, tira o Yahoo do ar. Eles não querem cumprir com essa lei, não pode ficar aqui. Desde então, eu fiz eu dei esse passo atrás, porque desde então as empresas conseguem observar a legislação em cada país. Se você abre os termos de uso, que eu sei que ninguém abre o termo de uso de qualquer serviço, você vai ver que lá embaixo eles vão ter descrições específicas. Pela lei de proteção de dados no Brasil, pela lei de direito autoral da Holanda. Eles conseguem. Agora, vou amarrar a resposta. A gente consegue impor uma lei nacional. O que a gente acha importante? A gente acha importante que atos terroristas sejam imediatamente removidos? A gente acha adequado que haja um filtro na rede social para remover isso? Isso é uma discussão difícil até, apesar de parecer óbvio. E aí as empresas têm que se virar, entendeu? Querem inovar, querem inventar uma nova rede social, OpenAI quer abrir uma rede social, tá bom, legal. Mas a gente tem os nossos parâmetros mínimos que precisam ser respeitados. Em dado momento, você falou da inteligência artificial. Como é que ela pode ser usada para moderação de conteúdo? O uso da inteligência pode ser ampliado nesse sentido? Pode, já é ampliado. E, na verdade, a aposta agora, quando, por exemplo, a Meta demitiu os moderadores de conteúdo, ela apostou mais ainda no uso de soluções automatizadas. Leia-se, filtros, inteligência artificial para detectar todo tipo de conteúdo, desde imagens de exploração infantil, isso é feito há muitos anos, na verdade. Enfim, discurso de ódio, desde conteúdo que é ilegal, até conteúdo que viola a política deles. Uma parte sobre a questão de censura. O Instagram não aceita nudez. Nudez não é ilegal. Isso já deu briga de novo com a França, porque você vai no Louvre, tem uma série de obras de arte famosíssimas que envolvem nudez. E aí alguma pessoa postava a obra de arte e o conteúdo era removido. E a pessoa fala, poxa, mas eu não estou fazendo nada ilegal, né? Então, de novo, a empresa tem uma capacidade ali de, além da lei, decidir o conteúdo que ela quer ou não. E a gente pode até discutir se isso é censura. Mas, enfim, voltando à nossa discussão. Inteligência artificial é usada, vai ser mais usada, e isso traz uma série de problemas. Eu vou elencar alguns, não é com o intuito de dizer assim, a gente precisa parar de usar inteligência artificial, vamos no manual, porque é impossível. Mas a gente não tem controle dos filtros de inteligência artificial que são usados. Da qualidade, o que eles estão removendo, quais são os vieses. O nosso controle é muito dependente do que as empresas publicam. E se você abre lá o relatório do Facebook, eles estão mostrando que eles estão removendo cada vez mais, mas a gente só tem esse número agregado. Uma pesquisa que eu fiz em Harvard, a gente testou modelos de estado da arte, modelos de linguagem. Modelo de linguagem é como o ChatGPT, que são usados para moderação de conteúdo, e a gente detectou aleatoriedade no processo. Uma aleatoriedade alta. Quer dizer, o serviço é bom, a gente precisa disso porque tem bilhões de posts de publicações por dia, mas existe um grau de chute nisso. A gente está ok com isso? Quais são os meios que o Facebook oferece para a gente corrigir o erro?
E eu posso dizer até de experiência própria, assim, eu tenho clientes que processaram o Facebook porque, poxa, removeu por erro, aí o botão de apelação ali não funcionava. Ou funcionava o botão, na hora de restabelecer conta, o próximo botão não funcionava. Sabe coisa básica, assim? Enfim, eu vou resumir dessa forma. Vamos usar mais inteligência artificial, vai ter mais pressão jurídica e econômica nas plataformas para usar a inteligência artificial. É uma ferramenta extremamente útil, mas atualmente há pouquíssimo controle. A decisão do STF não fala nada sobre isso, diferentemente do PL 2630, que tem dispositivos sobre a qualidade, transparência, acesso à informação desses filtros, e eventualmente até o projeto de lei de inteligência artificial, que também fala sobre transparência, que eu acho que ambos são críticos. Agora que a gente tem inteligência artificial em tudo, a gente precisa saber como que funciona, qual que é a garantia que a gente tem, os mecanismos de rever decisões e por aí vai. E porque tem uma questão da subjetividade, de repente, de algumas postagens, né? Como é que pode ser, como é que essa inteligência artificial vai conseguir filtrar uma subjetividade e considerar isso legal ou ilegal? Exatamente, exatamente. E isso liga também ao problema da lei, né? Porque antes de falar de inteligência artificial, vamos falar da inteligência natural ou da burrice natural, dependendo do caso. Uma pessoa vai lá, se indigna com um post, com uma publicação, notifica. A empresa está numa situação que, se aquela publicação for ilegal, ela vai ser responsável. Ela vai ter que responder criminalmente até, se aquela publicação for ilegal. Então, o que ela vai fazer? Ela vai remover, e aí ela se exime de responsabilidade, ou ela vai bancar e assumir o risco? Então, imagina isso acontecendo vezes a internet, né? A gente está falando de quantas... Só no Brasil, não me lembro, acho que são quase 150 milhões de pessoas no Facebook, no WhatsApp. Bom, o WhatsApp está fora da decisão, mas no Instagram, 3/4 da população, vezes também o mundo todo, bilhões de usuários. Então, a gente vai estar nessa situação em que a gente coloca a empresa para fazer uma avaliação econômica mesmo. Eu arrisco ou não arrisco? O mesmo vai para a inteligência artificial. Tem situações em que a mesma palavra pode ser um xingamento. Aliás, no português, eu não vou dar aqui em respeito aos ouvintes, mas tem N exemplos de coisa que é xingamento, é elogio, né? Num determinado grupo, aquilo ali é uma piada e tudo bem. Tem uma pesquisa interessantíssima, já antiga, de um pesquisador do Internet Lab, era do Internet Lab, o Denis. Ele pesquisou como vocabulários e dialetos da comunidade trans era sistematicamente removido. Porque aquilo ali, se eu dissesse, seria ofensivo. Mas para uma pessoa na comunidade trans ali, aquilo lá era linguagem comum, era como eles se relacionavam. Pensa isso vezes toda a complexidade do Brasil, o bairro, cada cidade. Então tem uma margem de erro muito grande aí. Existe alguma referência ou algum exemplo internacional que poderia nortear esses pontos que ainda estão sem resposta? Eu diria que a legislação da União Europeia, ela é a legislação mais robusta que a gente vê por aí, né, que a gente tem, que é o Digital Services Act, ou Lei de Serviços Digitais. Tem também uma legislação no Reino Unido, que é um pouco mais restritiva, é a Lei de Segurança Digital, que eles chamam. E o que eles fazem, e eu acho uma solução interessante, é uma solução de análise de risco. Então, ao invés de ter a publicação ou aquele conteúdo viral e a empresa ter de decidir, falar, puxa, o que eu faço aqui porque me notificaram, né? Esse mecanismo da notificação é muito central, eles passam para uma questão mais geral e sistêmica, que é, olha, você tem que monitorar o seu serviço, tem um regulador, lembra que a gente falou da importância do regulador, é um órgão especializado para olhar para a internet, para olhar os problemas da internet, para pensar o que é feito, o que é prática, quais são os serviços. E numa relação de diálogo, eles, entre o regulador e a empresa, eles podem avisar e falar, o regulador pode avisar e falar assim, olha, a gente tem uma coisa que é muito problemática aqui.
discurso nazista, um problema real na Europa agora. Está crescendo muito. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo de alto risco. Nesse caso do alto risco, a empresa fica também obrigada a lidar com isso, vira responsabilidade dela. Mas para os conteúdos do dia a dia, meme, enfim, coisas que não estão com um perfil de risco, fica um modelo de responsabilidade intermediário comum, que é a empresa não é responsável pelo conteúdo de terceiros. Essa decisão, como é que coloca o Brasil diante desse problema e dessas discussões? A gente sai na vanguarda ou ainda a gente está muito atrás? Eu não diria na vanguarda. Aliás, eu acho que o Marco Civil é uma lei de vanguarda. Uma lei muito respeitada na comunidade internacional, que até hoje o Brasil tem um posicionamento de muito respeito quando a gente vai, por exemplo, para o Fórum de Governança da Internet, que é um evento anual promovido pela ONU, que está rolando agora, inclusive, a edição desse ano. O Brasil é muito respeitado, justamente por conta dos esforços de desenhar essa lei, de dialogar com os autores, desenvolver o Comitê Gestor da Internet, enfim, a gente criou toda uma burocracia e um texto de lei que era muito avançado, e um dos grandes trunfos era justamente o artigo 19. Ponto, né? Mas, realmente, o artigo precisa de atualização. Com a decisão, a gente aponta mais próximo da legislação europeia, que eu acho uma legislação avançada, porque ela é muito exaustiva, ela pensa no modelo econômico das plataformas, ela cria níveis de regulação. Então, a regulação que é para o Facebook não é regulação para a plataforma que o Caio lançar aqui no Brasil, entendeu? Não é a regulação do WhatsApp do bairro, do prédio, por exemplo. Ela cria nuances. Essas nuances faltam na decisão. A gente aponta para a legislação europeia em termos de princípio, assim, é o que a gente desejaria. Então, a gente avança nesse sentido, mas falta muito. O PL das fake news e a legislação europeia têm similaridades? Você acha que e até acho que será que essa decisão vai fazer com que o parlamento acelere a discussão desse projeto que está parado há muito tempo e, enfim, tem alguns entraves, principalmente por conta da oposição? Você acredita que pode ter algum tipo de avanço? Eu acredito que sim, porque essa decisão muito explicitamente coloca pressão no Congresso para se mexer. E o Congresso, me impressiona que eles não tenham priorizado essa questão, porque é uma questão muito presente no Brasil e de todos os lados do espectro. Eu não acho que esquerda e direita concordam na solução, mas eles concordam que é um problema. E uma legislação solucionaria esse problema para os dois lados, vou ser bem explícito. Então, por exemplo, há uma preocupação sobre conteúdo falso viralizando, certo? Há também essa preocupação atualmente é mais associada a uma pauta de esquerda. Uma preocupação de derrubada de perfis por tempo determinado, né? A capacidade da corte remover perfis assim, sem qualquer limite e muito à vontade do juiz ou da juíza. Isso é uma pauta mais associada com a direita. Esses dois problemas a gente só encara hoje porque a gente não tem uma legislação. Uma legislação adequada falaria quais são as hipóteses da gente remover um conteúdo. Quais são as hipóteses da gente remover uma conta? Por quanto tempo? Quais são as garantias? Então, se eu publico algo que é falso, que, enfim, afeta a sua reputação, você poderia me processar. O juiz pode derrubar a minha conta por causa disso? Ou é só quando eu cometo um crime mais grave? Então, muito da discussão política do Brasil passa justamente por um vácuo jurídico. Então, por isso que eu acho que por isso que eu digo que me impressiona o Congresso não agir. Porque a gente precisa chegar numa solução e a gente precisa chegar nessa solução no mínimo desde 2018, vai? Para colocar assim, light. E eu acho que tem um segundo problema, que é uma ideia de que o modelo americano é um modelo bom. Vou ser bem direto. O modelo americano é um modelo péssimo. Porque o modelo americano, ele tinha o regime que o Brasil tinha, mas uma proteção a mais.
que era o seguinte: a gente protegia as plataformas de conteúdo de terceiros, certo? Então, elas só eram responsabilizadas se houvesse uma ordem judicial. Mas aqui, se a plataforma tira um conteúdo que ela não deveria tirar, ela pode ser responsabilizada. Então, Amanda, você publica aquela reportagem de interesse nacional e o Facebook tira porque o Facebook está afim, o Facebook pode ser processado, porque o Facebook está causando um dano à população brasileira, enfim. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, ela também é protegida nesse caso. Ou seja, aí sim a gente está falando de censura. A plataforma pode remover o que ela bem entender. A plataforma é privada, não tem dever social nenhum, então se o Elon Musk olha para o Caio e fala, tira o Caio do ar, porque eu quero, por tempo indefinido, eles têm direito, eles têm literalmente o direito, né? Eles estão amparados pela lei. Então, voltando à sua pergunta, há uma pressão maior no Congresso. Para mim é muito claro que a gente precisa ter uma solução. A água tá fervendo e agora bola no campo do Congresso, né? Para deixar claro, não existe a gente se tornar o Brasil um faroeste digital com essa mudança do artigo 19 do Marco Civil? Faroeste digital? Acho que não. Acho que... Porque eu vi alguns especialistas com esse receio de que, tornando parcialmente inconstitucional o artigo 19, poderia virar um faroeste porque tem essa facilidade de remoção de conteúdo. Ah, tá. Nesse sentido. Que para mim, o faroeste digital é todo mundo poder publicar o que quiser. E tem... Acho que tem os dois lados da moeda nessa questão. Enfim, para mim o faroeste é o vale tudo e assim, qualquer um publica o que quiser. Tem plataformas que se propõem a isso. Então, elas não são tão famosas, principalmente aqui no Brasil, mas, por exemplo, o 8chan, o 4chan, são redes que nada é removido. Você pode postar tudo, conteúdo ilegal. Inclusive, o massacre de Suzano foi articulado em uma delas. Então, enfim, outros atentados também passam por essas plataformas que são ilegais e elas se esquivam da legislação nacional justamente por não ter representantes aqui, por não terem servidores aqui, e as pessoas acessam usando VPNs, né? Que é basicamente um serviço em que ele roteia o seu acesso por outro país. Então, não dá para ver a partir do Brasil, não dá para ver que você está acessando aquele site. Parece que você está acessando um país, sei lá, Argentina, e aí da Argentina você vai para aquele site. Então, assim, definição 1 de faroeste. Acho que isso foi evitado já desde o Marco Civil e agora reforçado, porque a gente tem um problema muito sério das pessoas coordenando a invasão dos três poderes, né? Das pessoas, enfim, disseminando conteúdo que incitam, que geram dúvidas sobre a vacinação e com impacto muito real na vida das pessoas, indução ao suicídio, por aí vai. A gente tem uma lista muito ampla de conteúdos que deveriam ser removidos e que não seriam. Agora, nessa outra definição de faroeste, eu acho que a gente tem um perigo, sim, de ser facilitado a remoção de conteúdo. É importante ressaltar que quem tem dinheiro já tinha subterfúgios para remover conteúdo que deveria ficar online. Processando... Bom, o jornalismo é muito vítima disso, né? Alguém vai e processa, mesmo sabendo que vai perder, mas processa no Brasil inteiro e gera um custo tão grande que é mais fácil você remover a publicação do que você ficar lutando, né? Isso para os meios de comunicação menores gera um problema muito grande. Sobre publicações online, eu acho que, sim, o risco existe, vai cair num balanço econômico das plataformas, porque, por outro lado, elas têm interesse em manter um serviço bom. Se publicações são removidas à torto e à direito e ninguém consegue se expressar, tem menos público para as redes sociais. E também muda o jogo porque agora elas têm interesse numa lei passar e uma lei que dê aquelas diretrizes que eu mencionei. Quando que pode tirar, quando que não deve tirar, qual o limite de tempo de remoção de contas. Enfim, eu acho que essa é um grande ponto de interrogação
Não estou preocupado que vai ser assim, um absoluto, ninguém mais vai poder falar nada, mas é o próximo passo, é o próximo dilema. Então vamos ver os próximos passos do Congresso, né? Porque agora está nas mãos dos parlamentares. Isso. Agora é torcer para uma... torcer e participar, né? Caio, muito obrigada aqui pela participação no Poder em Pauta. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, compartilhe, deixa seu comentário e dá um like na página do YouTube da Cultura FM para você saber quando o novo episódio do Poder em Pauta estiver no ar. Até a próxima semana.